Bom dia, turma. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre a retomada da questão do ser, segundo Martin Heidegger. Então, sou Camila, professora de filosofia, e vou pedir para vocês abrirem aí o livro didático de vocês na página 24, para vocês acompanharem o conteúdo. Então, inicialmente nós vamos entender um pouquinho sobre o filósofo Martin Heidegger. Quem foi esse filósofo, não é? Ele viveu entre 1889 a 1976. Ele foi um importante filósofo alemão que contribuiu com a fundação do pensamento existencialista, além do reitor da Universidade de Friburgo, e foi filiado ao Partido Nazista em 1933. Mas, por divergências, passa a se opor até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, Martin Heidegger ele foi um dos filósofos mais importantes dessa corrente filosófica que foi o existencialismo. Apesar de não se considerar como tal, como existencialista, mas ele contribuiu de forma importante para essa corrente filosófica e por isso ele é fortemente associado a ela. Ele também, como vocês viram, né, ele foi filiado ao Partido Nazista, apesar de que, após surgir, se tornar cada vez mais forte o antissemitismo de Hitler, ele vai se opor a isso e vai também se opor ao próprio partido em que ele fazia parte. Tem algumas histórias que colocam que, tanto por parte do próprio partido, quanto por parte da universidade em que ele fazia parte, ele sofria algum tipo de, não seria represália de fato, mas oposição a ele. Então, ele vai sofrer aí essa oposição tanto por parte do partido nazista, quanto pela própria universidade. Ele foi um filósofo contemporâneo, inclusive contemporâneo a Jean-Paul Sartre, que foi também um filósofo existencialista importantíssimo dessa corrente, bastante conhecido nessa corrente filosófica. E, como eu falei para vocês, apesar dele não se considerar um filósofo existencialista, ele teve grande contribuição para essa corrente filosófica. A principal obra de Martin Heidegger foi a sua obra Ser e Tempo, a qual ele vai tratar sobre o ser e o ente, o próximo ponto, inclusive, que a gente vai estudar. Primeiro, para que a gente entenda a obra de Martin Heidegger, a gente precisa entender o que significa o ser e o ente para ele, né? Então, o ser, para o filósofo, para esse filósofo, foi aquilo, na verdade, é aquilo que não pode ser definido, ou seja, o indefinido. Nós não conseguimos nos definir enquanto ser, e vai ser tudo aquilo que está dentro de nós, os nossos sentimentos, nossos pensamentos. E o ente é algo que existe concretamente, ou seja, ele consegue ser definido, ele é concreto, o mundo físico fácil de identificar. Então, seria aí os objetos, as coisas, tudo aquilo que pudesse ser definido, caracterizado, seria então aí o ente. E tudo aquilo que não fosse possível definir, seria o ser, segundo Heidegger. Então, um exemplo que eu coloquei para vocês somos nós, seres humanos. Então, nós, seres humanos, enquanto ser, nós não conseguimos nos definir. Nós não nos definimos. O ser será tudo aquilo, o ser em nós, será tudo aquilo que não podemos conhecer, caracterizar, definir no outro. Nós mesmos não conhecemos em nós. Somos muitas possibilidades que nós mesmos não conhecemos. Tudo aquilo que está tentando definir, ser definido, inclusive por Heidegger, o que há dentro de nós. Então, coloquei para vocês um exemplo do que seria o ser enquanto em nós, seres humanos. E o ente,
em nós, seres humanos, podemos definir, ou seja, enquanto ser humano, podemos definir através de nossas características, que somos seres humanos, que somos homem ou mulher, alto ou baixo, gordo ou magro, nossa nacionalidade, enfim, isso tudo são as nossas características que podem ser definidas, podem dizer, neste sentido, que somos entes que permitimos definir. Então, nós, enquanto ser, tudo aquilo que for ser em nós, ele não vai ser definido. Nós não conseguimos definir em nós mesmos, nem será tudo aquilo que até mesmo nós não conhecemos. Mas tudo aquilo que for ente em nós, a gente consegue definir, a gente consegue caracterizar, a gente consegue dar um sentido àquilo. Então, espero que tenha ficado um pouco claro para vocês, mas só para vocês entenderem a diferença do ser e do ente para o filósofo Heidegger. E Heidegger ele vai elaborar uma conceitualização do ser. Então, para esse filósofo, o ser será o Dasein, que numa tradução para o português vai ser o ser aí, ou seja, os seres no mundo com diversas possibilidades somos jogados no espaço e no tempo de alguma forma e passamos a viver essas possibilidades até a nossa morte. Para o filósofo, o Dasein é o único ser que existe, enquanto os demais entes apenas são. Heidegger colocava que existir significa ter uma compreensão prévia do ser e a possibilidade de questionar ou ignorar essa compreensão. Então, para você ser o Dasein, que ele coloca, era preciso que você tivesse a compreensão prévia das possibilidades que você teria enquanto ser, enquanto Dasein. Então, inclusive, a própria possibilidade de questionar ou não essa compreensão. Então, só os Dasein teriam essa possibilidade de questionar a própria compreensão, né? Então, os Dasein possuem diversas possibilidades, mas não são possibilidades infinitas. O homem só existe no mundo e em relação ao mundo. Essas possibilidades que o autor coloca seria, por exemplo, a possibilidade de você escolher o que quer estudar, a possibilidade de escolher qual conduta você vai seguir na sua vida, o que quer trabalhar, enfim, as possibilidades em que o mundo oferece em relação ao próprio mundo, porque essas possibilidades elas só são possíveis no mundo, porque nós, como eu coloquei aqui, o homem ele só existe no mundo e em relação ao mundo. Então, tudo aquilo que for fora dele, nós não temos essa possibilidade. Então, Heidegger vai colocar que tudo isso vai levar a uma existência autêntica e ao ser autêntico, como ele coloca, que é aquele que compreende essas possibilidades. Para assim escolhermos, precisamos saber lidar com aquilo que não podemos também escolher. Por exemplo, a morte. Para Heidegger, a morte é um processo da nossa existência. A existência autêntica dependeria da investigação do ser e do enfrentamento da angústia. Seria a condição do Dasein, era de ser para a morte. Significa reconhecer a impossibilidade da existência e ainda assim buscar um modo autêntico de existir. Então, se nós temos a compreensão das possibilidades que temos aqui no mundo, nós também, o Dasein, o ser autêntico, ele também tem a compreensão de que não podemos agir diante da morte, por exemplo. É uma circunstância em que nós não temos o controle, é a nossa finitude. Então, não podemos, nesse contexto,
desenvolver uma angústia porque nós não temos o controle. Então, aqueles que desenvolvem essa angústia, que tem digamos assim, um medo da morte, ele não é um ser autêntico. O ser autêntico, ele vai saber lidar com essa situação, sabendo que esse é o fim de todo e qualquer ser humano, ou qualquer ser. Então, assim como existe esse ser autêntico, que possui essa existência autêntica, que seria o Daisman, enfim. Aliás, o Daisen, desculpem. Também existe aqueles que não possuem uma vida autêntica ou uma vida inautêntica, que seria aí sim o Daisman, que não compreende a sua capacidade de ser, de viver e de pensar, que se deixa levar por outras pessoas, pela massa. É o contrário do Daisen, como eu coloquei para vocês. Aquele que não quer encarar a morte, a sua finitude, que insiste em seguir com a massa sem buscar entender as suas possibilidades, que entra em angústia toda vez que lembra da sua finitude. Então, essas pessoas, segundo Heidegger, ele não possui uma existência autêntica, ele não é um ser autêntico. Ele possui uma vida inautêntica, porque ele não consegue entender as possibilidades que ele tem aqui no mundo. Ele segue a massa, ele segue o pensamento da maioria e, inclusive, ele não sabe lidar com a sua finitude, que no caso é a morte. Então, essas são aqueles seres Daisman, que não possuem uma existência autêntica, que não é um ser autêntico. Então, para Heidegger, essa transcendência, ou seja, a atitude de ir além dos entes, era a verdadeira metafísica. Ele afirmava que a filosofia ela consistia em colocar em marcha a metafísica entendida como uma própria essência do Dasein, e não como uma mera disciplina filosófica. Ele, inclusive, fez duras críticas ao que ele coloca como um esquecimento da questão do ser no estudo dos entes. Inclusive, foi devido a essa crítica que ele coloca que ele vai retomar a questão do ser na filosofia, as discussões sobre o ser. Porque, segundo ele, esses estudos eles estavam voltados apenas para os entes. Ou seja, mostrou que a ciência e a metafísica passaram a tratar as coisas que são os entes, esquecendo de investigar suas condições de possibilidade, que no caso é o ser. Heidegger acreditava que a retomada da questão do ser abriria possibilidade de renovação das ciências e não fossem, dessa forma, consideradas definitivas e suficientes, ou seja, que não estava superada. Então, ele buscava com isso, com essa crítica, com essa nova investigação sobre o ser, abrir as possibilidades de uma renovação na ciência e também na filosofia. Então, espero que vocês tenham entendido. Eu tentei resumir para que a aula não fique tão extensa, mas qualquer dúvida, tem o chat, vocês perguntem por lá e não esquecendo que vai haver atividade, que eu vou deixar na plataforma para vocês. E tenham um bom dia e qualquer dúvida é só perguntar. Até mais.